Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel e ali no resto do Oriente Médio, hoje, dia 15 de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Tel Aviv, no momento que eu gravo esse vídeo, e houve uma confusão aqui na faixa de Gaza entre o pessoal do Hamas e a família Dugmush. Eu confesso que eu não conheço isso, parece que é um grupo de pessoas ali que age como um clã na região. Alguns dizem que eles são ladrões e fazem sequestro e coisa e tal, uma espécie de máfia que tem ali. Outros dizem que não, que na verdade eles são ligados a Israel e coisa e tal, e justamente por isso o Hamas teria morto uma pessoa desse clã, né? E o clã declarou guerra contra o Hamas, ou seja, a família do Dugmush está em guerra contra o Hamas. Eu confesso para vocês que eu não sei o grau de problema que é isso para o Hamas, né? Enfim, continuam as operações todas aqui na região e começou também o Ramadã. Hoje foi o primeiro dia de rezas lá no templo de Al-Aqsa, né, onde vão muitos muçulmanos rezar nessa época do ano. E foi tudo muito controlado por Israel, mas os palestinos estão reclamando, dizendo que tem um controle excessivo. Israel diz que precisa desse controle para evitar problemas, enfim, tá essa discussão sobre o Ramadã, né? Mas uma coisa que chamou mais ainda a atenção foi um discurso do Chuck Schumer, que é um deputado americano judeu, e que criticou muito o Netanyahu, né? Não criticou Israel, lógico, ele está do lado de Israel e coisa e tal, mas diz ele que o Netanyahu tinha que renunciar e coisa e tal, que ele está atrapalhando a coisa toda, está atrapalhando o processo de paz. E o Biden apoiou esse discurso do Chuck Schumer e isso está gerando mais interferência, ou seja, mostra que os Estados Unidos estão querendo interferir na política em Israel, né? É difícil entender exatamente o que eles querem, porque é pouco provável que isso de fato mude alguma coisa na política em Israel. O que eu acho que é mais provável, no final das contas, é isso ser uma desculpa do Biden para a base dele. Lembra que o Biden tem esse problema com a base dele. A base dele lá nos Estados Unidos tem gente da extrema esquerda, que, portanto, é a favor do Hamas, é contra Israel. Então, ele pode acusar Netanyahu de ser o problema, né? Não, eu estou fazendo tudo para preservar os palestinos, mas o Netanyahu que é o problema e coisa e tal. Essa é uma possibilidade disso daí, né? E o líder dos Houthis deu uma entrevista em que, lógico, elogiou o Lula, né? É evidente que elogiar o Lula, né? Esses terroristas que querem destruir o comércio mundial e coisa e tal, evidentemente que gostam do Lula, não tenha dúvida nenhuma, né? E também criticou os países muçulmanos, dizendo que só o Irã tem ajudado o Hamas, né? O que, pois é, mostra muito bem de que lado está esse pessoal e de que lado está o Lula nessa história. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Peter de Sunguinha em Tel Aviv, Maduro pulou da sacada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui na faixa de Gaza não tivemos nenhuma grande alteração por aqui, continuam as operações dos soldados lá do exército israelense ali na faixa de Gaza, principalmente em Khan Yunis, né? Mas em outras regiões também, uma série de ações que foram feitas aqui. Vários, 10 operativos do Hamas, 10 terroristas do Hamas teriam sido destruídos, né? Teriam sido eliminados nessa área aqui. Enfim, um monte de ações por ali, né? Agora, o que chamou a atenção de ontem para hoje é que o Hamas executou o Murtar da família Dugmush, seria um dos líderes dessa família Dugmush, né? Segundo estão dizendo aqui, essa família tem um histórico de bullying, roubo e assassinato ali na faixa de Gaza. Não dá para saber muito bem, né? Porque agora que isso aqui é o pessoal palestino que está dando essa notícia. Agora que o Hamas está brigado com esse pessoal, claramente eles são inimigos, mas não dá para ter certeza de como é que é essa família, né? E segundo tinham fontes locais lá, estavam dizendo que a família estava roubando e armazenando ajuda humanitária e atacando civis que tentavam pegar ajuda. Algumas pessoas estão dizendo que foi deste pessoal que vieram os tiros lá naquele incidente dos caminhões com ajuda humanitária. Lembra que teve alguns tiros, ninguém morreu, teve gente ferida, mas os tiros teriam partido deste pessoal aqui da família Dugmush. Outros dizem que não, que essa família Dugmush, o problema do Hamas com ela é que eles estão negociando com Israel
para assumir o controle de algumas áreas ali em Gaza, né? Israel tem que passar o poder de Gaza para algum palestino, não tem jeito. Então essa família, que é uma família muito poderosa lá na faixa de Gaza, não é ligada ao Hamas, estaria negociando com Israel, e aí um dos caras mais importantes da família teria sido morto pelo Hamas, né? E aí o clã do Guimush, lá em Gaza, mandou uma declaração falando que membros do Hamas são agora alvos legítimos depois da morte de membros da família pelo grupo ao longo da última noite, né, de ontem para hoje, né? A família foi acusada pelo Hamas de ter conversas com Israel sobre controlar partes da faixa de Gaza. Então essa é a questão. Não tem nenhuma indicação de que essa família seria de fato a família mafiosa ou coisa que o seja, apenas um grupo muito poderoso lá. E daí o Hamas está preocupado que Israel estaria usando este pessoal para estabelecer domínio lá na faixa de Gaza, né? Enfim, estão brigando entre eles lá, o que não é tão incomum assim. Bom, a gente falou aqui da faixa de Gaza, mas é lógico, continuam também muitas ações aqui na região norte, aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Contra as forças do Hezbollah. Teve mais um grande ataque aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre a família do Guimush, essa história toda aí, e aparentemente o Hamas já está tão fraco que já está tendo que brigar contra adversários políticos ali na faixa de Gaza. Não deixa de ser um desdobramento positivo, né? Bom, começou o Ramadã, então essa é a primeira sexta-feira do Ramadã, que é um dia sagrado para os muçulmanos, então muita gente foi visitar Al-Aqsa, né, que é a região ali que é sagrada para as três religiões, né, o Monte do Templo para os cristãos, o Muro das Lamentações para os judeus e Al-Aqsa para os muçulmanos. E é lógico, Israel teve que fazer todo um esforço para garantir a segurança lá, então tem uma segurança muito rígida para o pessoal passar ali. E os palestinos estão reclamando disso, dizendo que essas restrições ali na reza ali em Al-Aqsa podem gerar uma situação mais crítica na Cisjordânia, né? Enfim, vamos ver o que está acontecendo, mas o interesse de Israel é justamente evitar cenas de vandalismo, cenas de violência ali na região, né? Bom, parece que os Estados Unidos continuam tentando fechar as divergências para fechar um acordo de paz lá na faixa de Gaza, um cessar-fogo e mais a liberação dos reféns, mas a situação não parece muito razoável. A última proposta do Hamas para a liberação dos 50 prisioneiros, todos os soldados, a liberação de 50 prisioneiros do Hamas para cada soldado, mulher, né, que ainda está em poder do Hamas. Então, as reféns, que são mulheres, soldados, para liberar uma delas, teria que liberar 50 prisioneiros do Hamas. Lembrando que são coisas totalmente diferentes. Os prisioneiros do Hamas efetivamente cometeram crimes, foram julgados com devido processo legal e estão presos por conta disso, enquanto essas mulheres que estão lá são reféns. Não estavam fazendo nada de errado, foram simplesmente capturadas pelo Hamas, né? O acordo teria uma duração de vários estágios, cada estágio durando 42 dias, e encerraria num cessar-fogo completo, não é um cessar-fogo temporário. Não preciso dizer para vocês que essas condições são totalmente inaceitáveis para Israel, portanto, não se sabe se isso vai ter algum desdobramento no final das contas, né? Bom, mas continuam críticas muito fortes do governo Biden contra o Netanyahu, né? O Chuck Schumer, que é um democrata, né? Eu não sei agora se ele é senador ou se ele é deputado lá nos Estados Unidos, mas ele fez um discurso muito forte, dizendo que Netanyahu se tornou um problema, ele está atrapalhando a paz, ele está gerando problemas e não sei o que lá, pedindo para o Netanyahu renunciar e coisa e tal. E mesmo, olha só, em Israel, até opositores do Netanyahu se expressaram contra isso, porque viram isso como uma interferência americana indevida na política israelense, né? É lógico, muita gente em Israel mesmo não gosta do Netanyahu, ele é visto como uma pessoa mais à direita, né? Mas não consta que ele tenha tomado nenhuma decisão que não fosse aprovada pelo resto da sociedade israelense. Então essa ideia de que o Netanyahu está fazendo algo errado, que o problema é o Netanyahu e coisa e tal, não procede, né? Inclusive o Biden subscreveu, falou que foi um bom discurso sobre Israel
e que muitos americanos têm as mesmas preocupações e coisa e tal. E o pessoal lá em Israel está se perguntando, afinal, o que eles esperam com isso, né? Porque o fato é que não vão trocar o governo de Israel. No meio de uma guerra, não vão trocar o governo de Israel. Ninguém em Israel está pensando nisso. Por que os democratas estão batendo no Netanyahu? E aqui eles dizem que não conseguem entender o que está acontecendo, não sabem o que é, mas ele é senador. Foi um discurso no Senado americano. Mas, no final das contas, o que deve ser isso? O problema é político, né? O Biden está desagradando a base dele, a parte da base dele que é de extrema esquerda, ao apoiar Israel, então ele quer dizer que, na verdade, ele está apoiando Israel, mas quem está fazendo as besteiras é o Netanyahu, né? O Biden está dando dinheiro para Israel, mas quem está matando o palestino é só o Netanyahu, não é o Biden e coisa e tal. É a forma que ele tem de se distanciar dessa história toda e tentar reconquistar esse público dele. Ou seja, eles sabem que não vai mudar nada em Israel, eles sabem que Netanyahu não vai ser trocado, mas eles estão fazendo esse esforço para se distanciar da situação, né? E, bom, o que está acontecendo também é que existe já alguma negociação sobre como será o controle da faixa de Gaza depois da operação israelense, né? E as 4 facções palestinas que tem lá, o Hamas, a Islamic Jihad, a Frente Popular para a Liberação da Palestina e a Iniciativa Palestina Nacional, não querem um novo governo palestino com base no pessoal da Cisjordânia. Então eles querem que continue o Hamas controlando, né? Isso é inaceitável também, não vai ter como sair esse tipo de coisa, né? Bom, o líder dos Houthis, o nome dele é Abdul Malik al-Houthi, disse que mais de 50 países islâmicos no mundo, né? E só o Irã ajuda a resistência palestina e coisa e tal. Pois é, para você ver que é aquilo que eu falei para vocês, né? Os outros países todos condenam, falam mal de Israel e coisa e tal, mas todo mundo quer paz, todo mundo quer comércio, quer paz, quer um mundo tranquilo. Só esses malucos palestinos, os malucos do Houthis, o Irã e o Lula que querem briga, que querem guerra, que querem destruição de Israel, né? Então, um absurdo isso daqui, isso só mostra como eles estão errados. Tão pouca gente apoiar esse pessoal porque eles estão errados, né? E lógico, o cara elogiou abertamente o Lula pelas falas sobre Israel. Nossa, quem imaginaria isso, não é mesmo? Então, é isso daí, né? E para terminar esse vídeo com um pouco de alegria, vejam aqui o momento em que o repórter da televisão lá da Al Jazeera, né, está falando da situação triste, como a situação no norte de Gaza está muito ruim e que não tem comida, estão racionando rações durante o Ramadã e não sei o que lá. E aí uma criança entra correndo aqui e diz que, olha só, estão falando mentira, tudo que eles falam é mentira. Olha que coisa, né? A mídia tradicional socialista, até lá na faixa de Gaza, é totalmente desacreditada. Olha só, estão falando em árabe, evidentemente, a gente não vai entender. Mas é isso, o repórter está chorando as pitangas, dizendo que não tem comida, que falta comida, ajuda ocidental e não sei o que lá. E a criança entra ali, não, tá mentindo, esse pessoal só fala mentira. Muito bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.